tarde, pessoal. É bom retomarmos o nosso trabalho, dessa vez com redação, não é? Então, desejo boas-vindas a todos e vamos aproveitar o tempo, não é, para otimizarmos as nossas atividades, os nossos trabalhos, o nosso reencontro. Então, nessa perspectiva, nós temos aí um vídeo, eu separei, certo? A Mansão Maluca, do professor Ambrósio, e onde nós faremos uma retrospectiva, não é, do trabalho que nós iniciamos, certo? Sobre a história da escrita e o alfabeto. Então, vamos lá? A Mansão Maluca do professor Ambrósio. Episódio de hoje, a escrita e o alfabeto. Olá, Leslie. O que você está fazendo dentro desse barro? Você está com medo de uma pedra que contém escritas antigas? Essa é a escrita suméria, a mais antiga do mundo. Não tem nada de assustador nisso. Leslie, isso são restos do osso do Toby, o cachorro do vizinho. Não, o Toby não morreu. Ele deve ter cavado esse buraco para esconder esse osso para brincar. Mas voltando às escritas antigas, venha comigo que vou mostrar um pouco dessa história. A escrita foi fundamental para o desenvolvimento do homem. Venham por esse caminho. Mais uma vez, falaremos dos importantes sumérios. Foram eles que inventaram a primeira escrita, chamada de escrita cuneiforme, porque elas pareciam cunhas. Eles escreviam em grandes blocos de argila e barro, como esses que estão aqui. Muito legal, né? Em seguida, foi a vez dos egípcios criarem sua forma de escrever. E isso aconteceu através de seus hieróglifos, que são escritas em formas de desenhos e símbolos. Eles foram decifrados muitos e muitos anos depois, quando o império dos grandes faraós já nem existia mais. Eles usavam as paredes das construções e papiros para escrever. Mas vocês sabem qual o principal motivo da invenção da escrita? Não? É simples, crianças. Foi na necessidade do ser humano de fazer contas, registrar suas ideias e se comunicar. Então, com o tempo, a escrita foi se desenvolvendo em diversas regiões do planeta, incluindo o Oriente Médio, China, América Central e em parte do Mar Mediterrâneo. A partir daí, vários alfabetos foram surgindo. O grego, romano, chinês. Acho que está na hora de entrarmos em casa, Leslie. Leslie, espere só um pouquinho que eu tenho uma lanterna aqui.
Mas olha que beleza! Encontramos escritos egípcios embaixo da mansão! Mas que achado maravilhoso! Até o próximo episódio, crianças! Pessoal, a história começa, né? Quando Leslie vai dar uma volta e de repente encontra uma pedra com registros de escritas antigas, né? É um exemplo ali de escrita suméria, é a mais antiga do mundo, certo? E na sequência, nós observamos que o professor Ambrose ele fala que a escrita foi fundamental para o desenvolvimento do homem, né? Os sumérios, eles criaram a escrita cuneiforme, né? Elas receberam esse nome porque pareciam cunhas, né? Os sumérios escreviam em grandes blocos de argila e de barro, né? Então, na sequência, não só os sumérios sentiram necessidade de fazerem os seus registros, mas em seguida os egípcios, né? Como nós vimos no vídeo, eles criaram sua forma de escrever, né? Isso aconteceu a partir dos hieróglifos. Vocês vão ver também nas aulas de história, né? Os hieróglifos são escritas em formas de desenhos e símbolos, né? Sendo decifrados esses hieróglifos muito tempo depois, né? Do Império dos Faraós já nem mesmo existirem, certo? Os egípcios eles utilizavam tanto as paredes, né, das construções para decorar, né, servir de decorações, como também os papiros. Então, o professor Ambrose ele comenta que a escrita ela surgiu a partir da necessidade do homem, né, em fazer registros da sua realidade vivida, né? Por exemplo, como fazer contas, como registrar suas ideias, como se comunicar, certo? E aí, com o passar do tempo, a escrita foi se desenvolvendo por outras regiões do mundo, né? Sendo aperfeiçoada, né? Aparecendo outras formas, né? do alfabeto, o grego, né? O romano, o chinês, né? Até chegar ao que nós temos hoje na nossa língua portuguesa. E aí no final do vídeo a gente observa que Floribela, né? A aranhazinha lá, pregou uma peça assustando todo mundo, inclusive o professor Ambrose, que saiu numa desabalada carreira. Certo? Então, para nós falarmos de escrita, a gente não pode deixar de falar na leitura, certo? A gente observa o desenho aí e a gente observa que a escrita, ela é a materialização de um pensamento, de uma ideia, através da utilização de um código escrito, certo? Através de um código. Então, nós podemos dizer que leitura e escrita são ações associadas, certo? Então, como nós vimos aqui na tela, é muito importante a leitura, né? Pois é através dela que tornamos possível a existência de mundos completamente inexistentes. Tornamos real algo que no mundo real seria impossível de existir. Quando lemos um livro, a gente mergulha naquela história, naquele desenrolar de fatos. A gente começa a criar expectativas, né? A chamada catarse, que é justamente a manifestação das nossas emoções a partir de algo que a gente está ali vivendo, visualizando, né? A gente sofre, a gente às vezes chega até a chorar, a gente se revolta, ou seja, mexe com as nossas emoções. A leitura é a possibilidade de mergulharmos
em um mundo e vivermos uma história, uma realidade tão espetacular que é como se nós mergulhássemos em outras formas de vida, de vivências, de aventuras, de romances, enfim. A leitura é um mundo maravilhoso, inimaginável e indescritível. Então, mas vamos na sequência aí, né? Que nós vimos aí na tela que ao lermos um livro, uma história, aos poucos nossa vida vai se transformando, não é? Ativamos a nossa mente, acionamos o nosso imaginário, mergulhando no mundo dos personagens, dos fatos e acontecimentos, não é? Nós ainda renovamos as nossas emoções, revemos nossos conceitos, ampliamos nossos conhecimentos. O mundo da leitura, como eu falei anteriormente, ele é fascinante, eu amo ler. Aí nós observamos aí, na comunicação oral, né, nós temos todo um jogo de sinais, nós temos os gestos, né? Nós temos assim a expressão facial que nos ajuda a facilitar a comunicação, o entendimento das outras pessoas naquilo que nós estamos falando, comentando, explicando, certo? Nós temos uma facilidade, não é? Porque essas expressões, eles facilitam a compreensão, né? Mas na linguagem escrita, não temos a questão dos gestos, como a gente pode ver aqui na tela. Na comunicação escrita, sem as expressões fisionômicas, necessitamos um cuidado maior ao nos expressarmos, certo? Agora, por outro lado, eu acredito, eu gosto muito de escrever, né? Vocês sabem disso. E a gente observa que a escrita, ela também facilita a nossa comunicação. Basta que ao escrevermos, ao transcrevermos para um papel qualquer ideia que esteja na nossa mente, a gente reveja, a gente releia aquilo que a gente escreveu. Se você achar que aquilo que está escrito condiz, equivale com as ideias que você queria transmitir passando para o papel, então tá tudo certo. O que quer dizer isso? Que na escrita você tem a possibilidade de rever e escrever na grafite, você tem a possibilidade de apagar aquilo que você registrou. A palavra, já não temos esse mecanismo. Porque uma vez que a palavra é proferida, a gente não tem como resgatá-la. Certo? Então, cada uma com a sua especificidade, de forma maravilhosa acontece o processo de comunicação. Então, todavia, para que a gente se comunique de forma escrita, né, alguns pontos precisam ser observados, como, por exemplo, nós precisamos estar atentos ao código escrito, né, que é processado através do alfabeto, como nós vimos na história, né, na Mansão Maluca do Professor Ambrósio, na história da escrita, a gente viu aí o surgimento dela, né? E agora nós temos o quê? Que o alfabeto da língua portuguesa, ele é composto por 26 letras, sendo divididas entre 5 vogais e 21 consoantes. A base é o alfabeto romano, também conhecido como latino. Esse sistema de escrita é o mais utilizado no mundo. E aí, o nosso alfabeto, o alfabeto cursivo maiúsculo, certo?
ele tem a seguinte representação aí, como a gente viu em sala e podemos visualizar agora. Ou seja, a articulação de cada letra, não é? Nós temos aí o cursivo maiúsculo e agora o alfabeto cursivo minúsculo, certo? Então, essa forma que está aqui apresentada, tanto a minúscula quanto a minúscula quanto a maiúscula, quer dizer o quê? Quer dizer que são símbolos gráficos comuns, certo? Logo, a gente não pode fazer nenhuma alteração ao escrevê-los. Nós precisamos respeitar essa forma que está aí apresentada. Na sequência, nós temos aí, de acordo com a moderna gramática da língua portuguesa de Evanildo Bechara. Evanildo Bechara é um autor que eu gosto muito dele, das colocações dele. Eu tenho alguns livros dele, gramática, dicionário. Então, ele faz algumas recomendações aí quanto ao emprego das iniciais maiúsculas, que é o que nós vamos ver agora. Então, primeiro, a letra maiúscula é utilizada no começo do período, verso ou citação direta, certo? O que é um período? O período é um conjunto de orações que nós vamos estudar, em língua portuguesa daqui em outra aula, certo? Então, verso nós temos, já fizemos em nossas aulas e a gente vai ver logo mais o que seria um verso. E a citação direta, ela é quando a gente pega, faz uso de uma palavra, de uma frase, de uma expressão, de um conceito, que é de outra pessoa e que a gente deseja tornar nossa, certo? Aquela citação. Então, vocês observam que aqui nós temos: disse o padre Antônio Vieira. Então, essa frase que estamos vendo aqui, quem foi que criou, quem foi que idealizou, quem foi que registrou essa frase, esse período? Foi o padre Antônio Vieira. Logo, ela está entre aspas. E o padre Antônio Vieira, ele disse: estar com Cristo em qualquer lugar, ainda que seja no inferno, está no paraíso. E aí nós temos uma observação. Alguns poetas usam a espanhola, a minúscula, no princípio de cada verso, quando a pontuação permite, como se vê em Castilho. O que é que ele quer dizer com isso? Então, a moda espanhola, a letra minúscula, ela é utilizada no início de cada verso, como a gente pode ver agora aqui, ó. Então, ele inicia o primeiro verso com letra maiúscula e os demais, ele permanece utilizando a letra minúscula, certo? A moda, a espanhola. Então, nós temos ainda nos substantivos próprios de qualquer espécie, certo? São utilizados as letras maiúsculas. Ou seja, o que é um substantivo próprio? É um ser, um objeto, em que nós particularizamos, damos uma especificidade com um nome. Por exemplo, se você tem um animalzinho e aquele animalzinho você põe um nome nele, você coloca Zeus, Thor, então esses nomes serão escritos com iniciais maiúsculas, por serem um substantivo próprio. Então, João, Maria, Antônio, então são nomes próprios, são substantivos próprios, nomeiam seres, certo? Um ser de forma específica. Então, esses substantivos, as espécies deles, eles podem ser o quê? Antropônimos, que é o quê? É o nome de batismo, o nome que você recebeu. Os topônimos, que são o quê? Nomes de lugares. Então, você mora onde?
Você mora no povoado Tigre, logo vai receber a inicial maiúscula por ser um substantivo próprio, nome de lugar. Os patronímicos são o que? São sobrenomes, certo? Também os cognomes, né? Que são substituições do nome de alguém por um apelido, uma alcunha, né? Nomes também de tribos, de castas religiosas, de designações de comunidades religiosas e políticas, nomes sagrados e relativos a religiões, entidades mitológicas e astronômicas, né? E na sequência nós temos também o que? Recebem a letra maiúscula os nomes próprios de eras históricas e épocas notáveis, né? Olha aí a aula de história, Idade Média, né? 500, quinhentismo, né? Então, os nomes dos meses, vale a observaçãozinha aí, vamos ficar atentos. Então, os nomes dos meses devem escrever-se com a inicial minúscula, né? Janeiro, março, fevereiro e assim por diante. Então, nos nomes de vias e lugares públicos, né, também são escritos com letra maiúscula. Avenida Rio Branco, Rua São Francisco. Na sequência, nós temos aí que escreve-se também com iniciais maiúsculas os nomes que designam altos conceitos religiosos, políticos ou nacionalistas. Igreja Católica Apostólica Romana, nação, estado. Observação, né? Esses nomes se escrevem com inicial minúscula quando são empregados em sentido geral ou indeterminado. Se eu digo, dentre os citados, uma nação foi prejudicada. Então, essa nação aí vai ser escrita com letra minúscula. Por quê, professora? Porque nós não estamos determinando a nação. Agora, se eu digo, o Brasil é uma nação livre, então esse nação aí já vai ser escrito com letra maiúscula. Na sequência, nós temos os nomes que designam artes, ciências ou disciplinas, bem como nos que sintetizam, né, em sentido elevado, as manifestações do engenho e do saber. Por exemplo, agricultura, né, pecuária, direito, arte, cultura, são escritas o quê? Com letras maiúsculas. Na sequência, nós temos também escritos com iniciais maiúsculas os nomes que designam altos cargos, dignidade ou postos, como a gente pode ver aí. Papa, secretário de saúde, secretário de educação e etc. E aí, na sequência, nós vimos também que os nomes de corporações ou agremiações, edifícios ou estabelecimentos públicos e particulares, né, também serão escritos com iniciais maiúsculas. Então, Presidência da República, Banco do Brasil, Museu de Arte Moderna e assim por diante. Então, nos títulos de livros, né, jornais, revistas, produções artísticas, literárias e científicas, também são escritos com letras maiúsculas. Por exemplo, Horas Marianas, o Guarani, de Carlos Gomes, né? E nós temos na sequência uma observaçãozinha aí abaixo. Não se escrevem com maiúscula inicial as partículas monossilábicas que se acham no interior de vocábulos compostos ou de locuções, né, e expressões que têm iniciais maiúsculas. Por exemplo, queda do império, história sem data. Então, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que as palavrinhas que fazem elo, que fazem ligação entre uma palavra e outra, elas vão ser escritas com letras, com iniciais minúsculas. Na sequência temos ainda que são escritos com letras maiúsculas os nomes de fatos históricos importantes, de atos solenes e de grandes empreendimentos públicos, né? Centenário da Independência do Brasil, reforma ortográfica, né? Agora, vale considerar, né, que os nomes das festas pagãs ou populares escrevem-se com inicial minúscula. Então, vamos desconsiderar aqui, né, carnaval com letra minúscula,
Né? Aqui, ó, atentos, carnaval aqui com letra minúscula, certo? Vamos substituir esse Czinho que tá aí. Entrudo com letra minúscula, certo? Que são as festas pagãs. Eita, cursor maravilhoso. Mas vamos na nossa sequência. Ainda escrevem-se com letras maiúsculas, né? Os nomes de escolas de qualquer espécie ou grau de ensino. Faculdade de Filosofia, Colégio Pedro II, né? Escola Municipal Amâncio Pereira, certo? Então, na sequência, nós temos que os nomes comuns, né, quando personificados ou individuados, né? Individuados quer dizer o quê? Narrados e descritos, né? E de seres morais ou fictícios, né, são escritos com letra maiúscula, né? Então, a capital da República, né? Quando a gente individualiza aí, né? Moro na capital. Então, capital aí vai receber a letra maiúscula. A bondade, né? Uma virtude. Então, na observação, a gente vê que inclui-se nessa norma os nomes que designam atos das autoridades da República quando empregados em correspondência ou documentos oficiais. Então, a portaria de 13 de julho, o regimento interno da escola, certo? E na sequência nós temos, são escritos com iniciais maiúsculas, nomes dos pontos cardeais, quando designam regiões. Os povos do Oriente, o falar do Norte é diferente do Sul, então nós observamos aí que os pontos cardeais eles devem ser escritos com letras maiúsculas. E aí nós temos, né, nos nomes, adjetivos, pronomes e expressões de tratamento ou reverência, né, são escritos também com letra maiúscula. Por exemplo, Dom Mário Zaneta, então, está escrito com o D maiúsculo. Senhor, né, Vossa Senhoria, são escritos também com letra maiúsculas. Então, na observação, a gente vê que as formas que se acham ligadas a essas expressões de tratamento devem ser também escritas com iniciais maiúsculas. Por exemplo, senhora diretora. Então, tanto senhora quanto o termo diretor irão ficar com letra maiúscula. Então, nas palavras que, como a gente observa aí na tela, no estilo epistolar, né, em carta, se dirigem a um amigo, a um colega, a uma pessoa respeitável, as quais, por deferência, consideração ou respeito, se queira realçar por essa maneira. Por exemplo, meu bom amigo, caro colega, meu prezado mestre, minha distinta diretora. Ok? Então, a gente observa aí que aprender a escrever essa citação, né? Ela é de Aguinaldo Martino, foi o autor, que eu gosto do livro Português Esquematizado. E ele tem aí, ó, logo aqui embaixo você vê, né? Aguinaldo Martino, Apude, Rocha, Lima e Raimundo. Então isso quer dizer o quê? Que essa citação aqui, Aguinaldo Martino, não é? Ele observou, vamos voltar aqui, ele observou em uma citação de Rocha e de Raimundo, certo? Raimundo Barbadinho Neto. Então, vamos à mensagem. Então, aprender a escrever não é só aprender a pensar, como se tem dito e redito, mas também, e principalmente, aprender a dizer bem o que foi pensado. E isto pode ensinar-se, mas ainda assim com renúncia a qualquer dogmatismo e sem a camisa de força de fórmulas e receitas fabricadas, que antes inibem, cerceiam e até anulam a livre afirmação da personalidade do estudante, mais propriamente sugerir do que apontar caminhos, numa palavra, guiar. Então,
essa é a nossa perspectiva para que a gente possa ter prazer no mundo da leitura e no mundo da escrita, porque só assim nós vamos consolidar nossa competência comunicativa, que é a arte de bem falar, bem ouvir e bem expressar-se de forma oral e escrita. Isso é o que nós desejamos nas nossas aulas de língua portuguesa e também de redação, certo? É termos prazer na leitura, na escrita, que são possibilidades que a gente tem de avançar, de crescer, né? De vislumbrar o mundo maravilhoso da leitura, da escrita, né? E na sequência nós temos, né, a lição da borboleta. Então, nesse vídeo, nesse texto, nós temos aqui o título, né? A lição da borboleta. Um homem estava observando, horas a fio, uma borboleta esforçando-se para sair do casulo. Ela conseguiu fazer um pequeno buraco, mas seu corpo era grande demais para passar por ali. Depois de muito tempo, ela pareceu ter perdido as forças e ficou imóvel. Então, nesse trechinho aí, nós observamos que no mundo da escrita, nós precisamos fazer algumas observações, certo? Por exemplo, aí nós temos o título do texto, certo? Ele diz o quê? No título, como a gente vê aqui na tela, demos um destaque especial para ser melhor visualizado. Todavia, não é necessário pular linhas para você fazer o título do seu texto, do texto escrito. Mas nós colocamos aí porque nós queríamos o quê? Chamar atenção para o título que você visse. Tranquilo? Vamos lá. Aqui do lado, nessa setinha que a gente acabou de ver, nós temos o quê? O parágrafo. Certo? Aqui, na sequência, nós temos o quê? Então, no início dessa linha, deixamos um espaço chamado parágrafo. Aqui, ó, vamos colocar o cursor aqui para a gente, junto com a setinha, a gente observar aqui. Então, nós temos aqui um chamado parágrafo. É o espaço, não é? Que a gente deixa, iniciando com letra maiúscula, certo? Então, ele indica que nós estamos iniciando o texto de forma organizada. Vamos lá. Na sequência, nós temos aqui, ó, a setinha. Vamos lá, procurar a setinha aqui, ó. Certo? Indicando aqui. Nós temos duas palavras que não foram escritas por completo, porque o espaço da linha acabou. E aí, o que é que a gente faz? Tem a observaçãozinha aí. Ao final da linha, não deu para escrever toda a frase, ficando aí as últimas palavras sem espaço. Assim, eu analiso, separo-as em sílabas e volto a escrever na outra linha as sílabas faltantes. Certo? Então, logo a gente observa aí, ó, a palavra buraco, né, e a palavra imóvel. Vamos lá. Na sequência aqui, a setinha, nós tivemos o quê? Um ponto de continuação ou de segmento. Porque aí nós terminamos de elaborar uma frase, certo? Um período. E ainda nós continuamos com o assunto. Logo, colocamos o ponto de continuação ou de segmento. E aí, a última setinha que a gente viu, ele traz o quê? O ponto final, utilizado ao término de parágrafos e ao concluir um texto. Na sequência, nós temos a setinha, não é? A outra. E aí, temos o quê? Uma observaçãozinha, né? Que eu fiz para que vocês possam vislumbrar aí. Perceba que os parágrafos, olha aqui o parágrafo, vamos ver a setinha, o cursor. Aqui, ó, parágrafo. Ó o outro parágrafo aqui.
e na sequência o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo aqui. Então percebam que há uma linha imaginária, estão percebendo? Organizando o texto. Então isso quer dizer o quê? Nós colocamos uma observaçãozinha. Perceba que os parágrafos estão todos organizados e sempre obedecendo a distância ao iniciar cada parágrafo. Isso vai contribuir com o quê? Com a sua organização, não é? Vamos na sequência. Evidencia a uniformidade da letra. Isto é, a caligrafia, ela está legível e do início ao fim ela tem o mesmo tamanho, né? Contribuindo para a organização e compreensão do texto, da mensagem como um todo. Às vezes, quando o professor manda a gente fazer uma redaçãozinha, que a gente está assim... Eu não vou falar de preguiça não, mas a gente está assim meio cansado. Aí nós colocamos o primeiro parágrafo, as primeiras frases, com a letra do tamanho do gigante mesmo. E aí quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a desenrolar a história, quando a gente se permite colocar tudo que está em potencial assim para fora, a gente observa que já está chegando o finalzinho da linha. Aí a gente coloca a caligrafia do tamanho de uma formiguinha, que mal o professor coitadinho vai poder ler. Então aí o ideal é nós utilizarmos o quê? Uma mesma caligrafia. Concatenarmos as nossas ideias, organizarmos as nossas ideias para poder fazermos um texto bem organizado. Certo? E aí ao finalzinho nós temos aí a setinha, que ela diz o quê? Observe que tanto do lado esquerdo, né? Tanto do lado esquerdo, aqui ó, quanto do lado direito, ó, certo? Há uma organização respeitando o limite da linha e não da página. Então aí nós podemos ter um texto, né, mais organizadinho e colaborando para que o leitor ele possa compreender a mensagem que está ali. Por último, nós temos o quê? Chegamos ao ponto final, o último parágrafo. Isso quer dizer que no texto foi dito tudo o que o autor queria. Certo? Tudo que você idealizou, mentalizou ali, você passou com fidedignidade para o papel e qualquer pessoa que tenha acesso a esse código escrito que você utilizou, ele vai compreender a sua mensagem. E aí, antes de revermos o exercício, né, nós vamos voltar um pouquinho aqui e vamos continuar o texto da borboleta, né? Então, um homem estava observando, horas a fio, uma borboleta esforçando-se para sair do casulo. Ela conseguiu fazer um pequeno buraco, mas seu corpo era grande demais para passar por ali. Depois de muito tempo, ela pareceu ter perdido as forças e ficou imóvel. O homem decidiu ajudar a borboleta. Com uma tesoura, abriu o restante do casulo, libertando-a. Mas seu corpo estava murcho, era pequeno e suas asas estavam amassadas. O homem continuou a observar, acreditando que a borboleta abriria suas asas e sairia em um belo voo. Mas nada aconteceu. A borboleta passou o resto da vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas, incapaz de voar. O homem, mesmo sendo gentil e tendo vontade de ajudar, prejudicou a borboleta. Ele não compreendeu que o casulo apertado e o esforço para sair dele era justamente o processo necessário para o fortalecimento para a borboleta poder voar. E aí,
Algumas vezes, o esforço extra é justamente o que nos prepara para o próximo obstáculo a ser enfrentado. Quem se recusa a fazer esforço ou quem tem ajuda errada, termina comprometendo o seu desenvolvimento, impedindo e perdendo a chance de alçar voos maiores. Esse é um texto cuja bibliografia está na penúltima página. Então agora, pessoal, nós temos o exercício, certo? Recontando a história. O que é você recontar a história? É você ouvir uma história e depois, a partir do que você compreendeu, você vai o quê? Falar para outra pessoa a mesma história que você ouviu. Então, você vai recontá-la. Então, na primeira questão, você tem o quê? Reescreva para você compreender melhor como fazer a recontagem da história. Então, tem aí, na telinha, reescreva a história contida no vídeo assistido, a história da escrita, né, que fala da escrita do alfabeto, em um texto utilizando a caligrafia legível, de preferência cursiva. E não esqueça de empregar corretamente letras maiúsculas e minúsculas, bem como organizar os parágrafos corretamente. Peço que façam a grafite e estejam com a borrachinha bem perto, tá bom? Não parou por aí não, temos mais. E sobre o texto A Lição da Borboleta? A primeira questão, em relação à estrutura do texto, você acredita que o autor conseguiu transmitir alguma mensagem? Ou seja, você acha que o leitor conseguiu entender o texto? Por quê? O 2. Em relação à atitude do homem para com a borboleta. A. Você acha que ele agiu corretamente? Por quê? B. Qual a verdadeira intenção do homem? C. Quais as consequências trazidas à borboleta? Terceira e última questão. Que lição de vida o texto nos permite extrair? Aí nós temos a bibliografia consultada, certo? Nós temos o autor Evanildo Bechara, que eu já tinha falado para vocês, o Agnaldo Martino. E nós temos aí, certo? Todos os sites que nós consultamos para poder preparar esse material para vocês, certo? Sites do Google, do YouTube, onde nós temos o quê? Imagens, vídeos, para poder facilitar a nossa assimilação do conteúdo.